Bom dia, pessoal. Olha só aguardar um minutinho que eu estou configurando minha câmera, tá? Mas quem já chegou, isso, já vai fazendo igual o Daniel, já vai colocando o nome no chat ali e a palavra presente na frente. Eu só estou configurando a minha câmera. Olha só, pessoal, para quem já chegou aí, hoje a gente vai trabalhar com o livro, final do livro 2, desculpa, de Química 1, tá? A gente vai fazer as atividades referentes ao capítulo 7 e eu vou introduzir depois na segunda aula, ou talvez até falar também o capítulo 8, tá? Do livro 3. Então, tenho aí em mãos os dois livros. Os dois livros, tá? Gustavo, Oi. cheguei agora. Pode repetir fazendo favor? Fez o quê? Repete fazendo favor? Não, que hoje a gente vai usar, fazer igual conforme está na tarefa online. A gente vai fazer os exercícios do capítulo 7 de Química 1, tá? Vou passar algumas informações para vocês. E nós vamos também fazer... Uai, eu desinstalei. Nós vamos fazer a introdução ao capítulo 8, de química, também de Química 1, no caso aí do livro 3, tá bom? Só um minuto, pessoal. Bom, vamos lá. Eu estou com o celular com pouca bateria. Só um minuto. Você não tá aparecendo. Eu não tenho câmera ainda, calma. Eu falei que a gente Tá. vai, que eu estou organizando minha câmera. Ah, tá. Cheguei agora. Tá? É só aguardar. Pronto, acredito que agora que eu esteja aparecendo aí para vocês. Deixa eu visualizar. Só tirar essa... Isso. Fica melhor. Bom, a luminosidade ainda continua aquilo, mas nós vamos continuar aí a falar do... Pegaram o livro de vocês? A página que a gente vai estar usando aí... só um minuto. Começa na página 4, tá? 4. Seu quarto tá diferente hoje. Não, é a luminosidade. É porque eu sofro por conta da minha janela, que ela é do lado aqui, ó, e interfere. Mas pode ser por isso daqui também, que eu botei do lado. E é a posição também da minha cadeira. Eu diminuí ela, aí eu tô mais baixo. Talvez seja isso também. Olha só, pessoal, deixa eu só pegar a página aqui para vocês. Só um minutinho. E aí, tentaram fazer as atividades? Como é que estão fazendo elas? Estão tentando? Vocês viram lá que tem o prazo para fazer as atividades, postar as atividades? Eu botei no grupo para vocês. Olha só, gente, tem que ser feitas essas atividades, tá? Eu vi lá que a gente ficou muito tempo... o capítulo 7 eu até entendo, mas os outros capítulos não faz muita... Não tem muito sentido, tá? Aquele monte de gente com um monte de questão de capítulos anteriores
Capítulos, inclusive, que a gente fez na sala de aula e eu pedi para vocês colocarem lá e não foi colocado. Eu nem coloquei lá no relatório os capítulos anteriores aos que estão descritos lá naquela tabela. E eu olhei os capítulos anteriores já há algum tempo também, eu só estava esperando um posicionamento da escola, e existem muitas pessoas que têm muitas atividades sem colocar em dia. Eu quero essas atividades do Tarefas Online em dia. Não é para ser agora, essa semana, mas é preciso que elas estejam em dia, porque quando a gente voltar, eu vou avaliá-las. E aí eu não vou, né? Vai ter aquele problema. Você vai ter um monte de atividade para fazer, não é nem questão de ter não é nem questão de fazer a minha atividade. É questão que se você deixar tudo acumular para quando a gente voltar, você vai ter um monte de coisa para fazer. Aí depois não pode surtar. Então, ó, a página que nós estamos trabalhando, para quem está acompanhando e quem vai acompanhar pelo livro, começa na página 30, tá bom? 30, 31, 32, 30 e 31, desculpa. Nós já fizemos, inclusive, alguns exercícios referentes a esse capítulo, né? Eu até passei para vocês algumas informações que são importantes para a gente resolver. Deixa eu só pegar aqui agora. Abrir o meu livro virtual. Então, pessoal, façam essas atividades, tá? Eu dei o prazo que está lá é para as atividades que estão descritas ali, só para aquelas. As demais têm que ser feitas, porque quando a gente voltar eu vou avaliar, como eu disse. Bom, olha só. Nós falamos no capítulo 7, ele trata aí dessa questão que envolve a ressonância e a aromaticidade. O que é importante você saber desse capítulo? Esse capítulo é importante que você saiba identificar o que é um composto aromático por meio da regra de Huckel, que é a mais confiável, é a forma mais confiável de se obter essa informação, ou seja, de saber se um composto é ou não aromático. É claro que tem alguns compostos, como no caso do benzeno, que já é tradicionalmente comum você ter que saber que ele é do tipo aromático. E o que isso significa? Significa que ele vai ter dentro da sua estrutura, assim como os demais compostos que têm essa característica, mas o benzeno em especial, ele vai ter uma estabilidade. Então a gente sugere ou a gente fala que a estabilidade do benzeno ela é decorrente de um processo chamado de ressonância. Ressonância. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, toda vez que quando você trata de estruturas ressonantes, eu estou me referindo a elétrons que se deslocam ao longo da molécula, tá? Eu não falo que uma estrutura ou digamos, uma estrutura ressonante, ela apresenta uma ligação dupla. Estas ligações que estão aqui, ou melhor, estas representações que estão aqui no anel de benzeno, deixa eu aumentar essa tela, tá? Elas significam elétrons pi ressonantes. Na prática, na real, assim, no mundo real, essas estruturas aqui que eu estou apontando aqui com a seta, elas são estruturas que não são consideradas ligações químicas, na prática. Só que quando você vai fazer exercícios, você considera somente nos exercícios, na parte teórica da coisa, você considera tais estruturas como uma ligação dupla. Mas você tem que saber que, na realidade, isso não é uma ligação efetiva. Isso é, ou são elétrons pi que estão se deslocando, deslocamento de elétrons pi.
ao longo do meu anel benzênico ou da minha estrutura aromática, e esse deslocamento favorece uma estabilidade, tá? Então fiquem atentos a essa questão, porque pode ser que tenham vestibulares ou provas que futuramente vocês vão fazer, tá, pessoal? Estou pensando sempre num futuro. Não é legal, mas é sempre bom pensar. Nesse momento a gente tem que pensar, eu acho que no futuro. Futuramente, quando vocês forem fazer provas, pode ser que algumas provas, por exemplo, que sejam um pouco mais pegadas, que tenham puxadas, que tenham uma banca bem carrasca, assim, no sentido que ela é bem tradicionalista, bem conteudista, pode ser que algumas questões que envolvam esse conceito e que são comuns, elas cobrem esse ponto que eu falei com vocês em relação ao que é real e ao que é teórico. Então, o que é real é que estas estruturas ressonantes não são consideradas efetivamente ligações. E o que é teórico é que, na hora que você vai aplicar essa teoria, você considera, mas isso é só para o exercício, tá? Então, por que eu estou pontuando? Porque pode ter uma questão teórica em alguma prova que você vai fazer, e aí essa questão pode envolver essa característica importante, que é a questão da ressonância, que garante estabilidade ao composto. Regra de Huckel, ok? Então, ó, para determinar se um composto é aromático, mesmo ele não sendo o anel benzênico, porque existem compostos aromáticos que não são anéis benzênicos, para determinar isso, a gente aplica a regra de Huckel. Ok? Então, ó, nós fizemos esse exercício 3. Vocês lembram dele que a gente fez? Sim. 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 Lembram do exercício 1? Do 2? Sim. Sim? Então, vamos continuar fazendo algumas outras atividades. E aí, nós vamos... deixa eu só melhorar aqui. Nós vamos terminar esse capítulo e começar o capítulo de número 8. Vocês têm o livro 3 por meio de digital ou físico? Oi? O livro 8, ó, o livro 3, vocês têm ele em meio digital ou meio físico? A gente tem até o livro Sim. 4 em casa. Já em mãos, né? O material mesmo. Sim. Ah, beleza. Então, a gente vai terminando essa aula, os 45 minutos dessa aula, nós vamos passar para a aula seguinte, tá? Porque são poucos exercícios que a gente tem aqui. Olha só, as questões 4 e 5, elas são discursivas e eu quero que vocês as resolvam. Deixem elas resolvidas já, para quem já resolveu, bacana, para quem não resolveu, resolva, porque eu vou montar um formulário no Google e pedir essas respostas de questões discursivas. Quais questões que eu vou pedir lá no formulário? Isso é uma atividade futura, tá? Espera eu postar lá no Tarefas Online. Quais atividades que eu vou pedir? A atividade 4, a atividade 5 e a atividade de número 10, tá bom? Então, são essas 3 atividades que eu vou pedir as respostas lá no Tarefas Online. Eu também vou encaminhar para vocês daqui a pouco. Já está pronta. proposta? Tanto a para a sala, a 4 e a 5 para a sala, são as discursivas. 4 e 5 para a sala e 10 proposta. Ah, sim. Tá? É para fazer, tá, Maria? Não é para fazer agora, correndo, mas já é para deixar pronta, porque eu vou pedir essas 3 atividades depois como um formulário. Então, para vocês não terem muita coisa para fazer depois no decorrer da semana, porque a gente sabe que tem várias disciplinas, vocês já façam e deixam aí prontos para poder só responder depois. Vamos lá, então. Atividade proposta número 1. Ele me dá 2 anéis, 2 estruturas. Aqui, pessoal, você já tem que bater de cara o olho e saber o seguinte, ó. É aromático o A, é não aromático o B. O que me leva a diferenciar, percebam que eles têm a mesma forma, o mesmo formato,
Só que a diferença entre as duas moléculas encontra-se justamente aqui nas nas estruturas ressonantes, né? Nas ligações que estão aí. Então, veja bem, eu vou só baixar um aplicativo que eu desinstalei aqui do meu celular, porque esse outro vai acabar a bateria e eu vou ficar sem câmera, tá? Porque eu estou usando a câmera do celular. Então, a gente tem essas estruturas ressonantes, o que diferencia. Logo, A é um anel aromático, benzeno, e B é apenas um composto, um hidrocarboneto comum, não aromático. Se você quiser o nome desse composto, quantos carbonos tem aqui? 6 carbonos. Então é hex. Todas as ligações são simples, hexano. Como é um hidrocarboneto, termina em O, então fica o hexano. Então, como ele é cíclico, então fica o ciclohexano. Benzeno e ciclohexano. Assinale a alternativa correta. B é um aldeído saturado? Para você responder essa questão, tá vendo que você precisa ter o conhecimento das funções orgânicas? Eu falo e volto a repetir mais uma vez, e eu vou ficar falando isso a minha vida toda enquanto eu estiver dando aula de química. É cumulativo. O que você viu lá no início do ano é aplicado agora ainda e vai ser aplicado depois, e depois, e depois, e a todo momento. Então, não tem como dissociar o que eu estudei no capítulo 5, o capítulo 4 aqui no caso aqui, que fala das funções, dos demais capítulos. Não tem como, tá? Não tem. É muita coisa? É muita coisa. É isso? É isso. Né? Não fui eu que fiz a química, então é isso aí que está construído, então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Então você tem que saber o que é um aldeído, já falei que ambos são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. A e B são compostos aromáticos, acabei de falar que não, que o B não é aromático. A e B são compostos não aromáticos, mentira, porque o A é aromático. Por que você tem que sempre se perguntar por que é aromático? Né? Devido às estruturas ressonantes, devido à obediência, principalmente, né? Nem pelo fato das estruturas ressonantes, tá? Mas é devido à obediência, vamos colocar assim, à regra de Huckel. Então, se você utilizar a regra de Huckel aqui para o anel benzênico, né? Que é essa, não, tá na outra página, que é essa regrinha aqui. Opa, tá aqui já. Aqui, ó. 4N é igual a mais 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π, onde você vai sempre determinar o N, se N for um número inteiro, ele vai ser aromático, independente se tem ou não 3 ligações dentro dele, tá? 3 estruturas ressonantes dentro dele. O composto A apresenta aromaticidade, então aí a letra D não precisa nem continuar falando a respeito dessa questão. Alguma dúvida nessa primeira questão? Não. Não? Nenhuma, né? Então vou seguir meu caminho. Olha só, pessoal. Questão número 2. A questão número 2 é outro ponto importante de dentro da química que eu volto e que eu já repeti na aula de Química 2, que eu falei na aula de Química 2, vou repetir de novo. Não necessariamente eu preciso te dar a fórmula da substância. Eu posso te dar o nome. E olha que mais interessante. Eu posso brincar com esse nome a ponto de saber se você conhece, né, se você sabe o significado de O e M quando vem acompanhando os nomes das substâncias, que tem a ver com as posições orto, meta e para no anel benzênico. Xileno e cresol são duas substâncias químicas, tá? Que são derivadas do benzeno. Aí, lembra que eu falei? Olha só, pessoal, essa tabelinha aqui, ela é muito importante, ó. Ela é muito importante. Por que que ela é muito importante? Essa tabela não, essa página.
Eu falei isso na explicação, porque ela vai mostrar para vocês os principais derivados do benzeno. Eu falei, tenham estas moléculas memorizadas, porque a única forma de você saber esses derivados é memorizando nome, e você tem que entender por que esse M está aqui, por que esse D está aqui, o que isso significa. Se você não entender isso, não faz o menor sentido, tá? Esquece. Tem que entender o nome e entender que esse nome tem relação com as posições dos meus grupos ao longo da minha molécula. Orto, posição 1, 2. Meta, posição 1, 3. E para, posição 1, 4. Então, aqui a gente tem o meta-dimetil benzeno, tá? Que é o chileno, na verdade, tá? É só o nome correto dele. O chileno e cresol são nomes... pode botar até aí, tá? São nomes não oficiais, se vocês quiserem colocar aí. Então, ó, aqui a gente tem o meta. Ó, meta. Aqui a gente tem o para-chileno, aqui a gente tem o meta-chileno. Então, se eu tenho o meta-chileno e o para-chileno aqui, o orto é como? O orto é só você visualizar essa molécula aqui, ó. Ok? Vou botar aqui, ó. Esse é o benzeno. Agora eu vou inserir o grupo. Esse é o orto-chileno. E esse é o metacresol. Eu vou botar... não. Gustavo, Oi. antiaromáticos é o que mesmo? É o quê? Como? A pergunta? Me faça desligar, cair a minha conexão aqui agora. Como é que é a pergunta? Pergunta de novo. O que é antiaromáticos mesmo? Anel aromático? Antiaromático. Antiaromático? Onde você está vendo essa palavra? Não Aí, é aromático. Onde você está vendo Antiaromático. anti-aromático? Na C? A resposta é C? Não existe. É aquela velha resposta sem sentido. Não existe. Seria não aromáticos, talvez, ele quis dizer com isso. Não, mas já está lá em cima. Antiaromático não existe, Yuri. Não tem isso, não. Nunca vi esse termo na minha vida. Nem na Mas olha faculdade. aí, A2C. No caso, tá errado, então? Tipo, É a aquela palavra alternativa errada? que... Não, gente. É aquela alternativa que não faz o menor sentido, entendeu? Entendi. É uma alternativa errada, extremamente errada, para você saber que ela não existe mesmo. Mas para você saber que ela não existe mesmo, você tem que pelo menos ter nunca passado por isso. Em algum momento, o livro ou os materiais que vocês usaram para estudar falaram essa palavra, antiaromático? Vocês já viram isso escrito em algum momento do livro? Então é aquele termo, e eu costumo também colocar isso muito em minhas questões, tá? Termos que eu nunca usei na sala de aula, tem relação com, não na sala de aula, mas que são termos que não fazem o menor sentido. Eles têm uma relação com o conteúdo pelo seu nome, mas eles não existem na prática, pelo menos não pra gente aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? Então a alternativa C, ela é uma alternativa que não corresponde à realidade, vamos colocar assim. Alternativa A, número 2, tá? Ambos são aromáticos e aqui está o desenho deles, ó. Esse é o ortoxileno e esse é o metacresol. Por que orto? Porque estão na posição 1 e 2 do anel benzênico e porque meta
E por que meta? Deixa eu ver se vai... Isso. Porque está na posição 1 e 3, olha lá. Ó. Orto, 1, 2. Meta, 1, 3. E para, 1, 4. Tá? Independente do local que você vai fazer a numeração. Beleza. Número 2, tranquila. Beleza. O pirrol é uma substância química usada como aditivo em cigarros e possui a seguinte fórmula estrutural. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem um par de elétrons. Lembra que a gente fala que esse par de elétrons, ele às vezes é considerado aí como sendo uma estrutura ressonante, né, em alguns momentos, mas é importante saber entender a estrutura antes de afirmar isso. Eu estou afirmando porque pode ser uma informação que eu vá usar. Isso não quer dizer que efetivamente é, tá? Mas eu já tenho que entender. Opa, apareceu o par de elétrons aqui em cima. Em alguns casos, eu considero esse par de elétrons como uma estrutura ressonante. Vou verificar se esse caso se aplica. Então, eu tenho que ter essa ideia, mas não quer dizer que eu vou chegar lá e falar que é isso. Eu tenho que ter a informação e usar a informação ao meu favor. Pode ser. Tenho que ver as opções. Então, vamos lá. Ele possui fórmula molecular C4H6N. Esta fórmula molecular está correta? Essa fórmula molecular está correta? Vocês sabem montar a fórmula molecular? Quantos carbonos tem aqui? Nessa estrutura? 4. Quantos átomos de nitrogênio? 1. Então, ó, C4, porque tem 4 carbonos, N igual a 1. Agora eu tenho que determinar quantos hidrogênios. Cada carbono, aí vem aquela velha história lá do capítulo 1. Cada carbono faz 4 ligações químicas, então eu tenho que verificar se todos eles estão fazendo 4. Verifico esse primeiro carbono aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Esse que eu estou apontando com a setinha. Deixa eu pegar o pencil. Aqui. Esse aqui. Quantas ligações esse carbono está fazendo? 3. Todo mundo consegue visualizar que é 3? Gente, eu preciso saber de todos, porque quando eu olho eu tô perguntando, e eu preciso que vocês falem mesmo, porque quando eu olho os relatórios, é gente que não que tá assim com 20%, 30%, 40% e errando questões que eu falo aqui nas lives com vocês, e quando eu pergunto, você sabe o que é? Eu não ouço ninguém falando, fale alguma coisa. Me fale, eu sei, não sei, não conheço, nunca vi. Então, sim, como a Camille disse, né, que é a que participa, e a Maria e alguns outros que participam bem da minha aula, a Camille disse que tem 3. Verdade, ó, 1, 2, 3. Então, aqui tem um hidrogênio, o mesmo se repete para esse aqui, o mesmo para esse. Então, todos esses 4 carbonos aqui têm a mesma quantidade de hidrogênios. 4. Cada um carbono desse tem um hidrogênio ligado na sua estrutura. Então, ao todo, tem 5. Tá errado aqui, ó. Tá bom? Possui carbonos sp3? Olha aí, de novo, mais um assunto que a gente já viu, hibridização. Possui carbonos sp3? Química orgânica é o carro-chefe. Eu vou botar minha cara bem grande, deixa eu até ver como que ela tá aparecendo aqui, ó. Química orgânica é o carro-chefe da prova do Enem, tá bom? Tudo isso aqui cai lá. E vocês, ano que vem, futuramente, vão fazer essa prova. Então, eu aconselho já a pegar a maioria das coisas agora, porque você na terceira série só vai revisar. Vai ser mais fácil para você estudar depois, tá bom? Então, ó, atenção. Vamos lá. Todos são híbridos sp3? Eu posso afirmar isso? Balde, você que eu vi aí, tá aí?
Nicole. Murilo. São carbonos sp3, Sara? Não. Não, muito bem. São todos sp2. Agora, o porquê que são sp2, vou deixar a seu critério. E eu responda isso. Por que que não são sp3? E mostre aqui na molécula por que que não são. Não é aromático? Ele não é aromático? Como que você vai visualizar isso? É aromático. É aromático porque obedece à regra de Huckel. Sim. Então é a letra D, né? Precisa nem. Não possui elétrons pi, errado. Se é aromático, tem elétrons pi, ressonante. Olha aqui, ó. Outra coisa bacana. Sabem o que significa essa bolinha aqui com tracinho? É o benzeno? Boa, Sara. É o benzeno, tá? Então, pessoal, muita atenção que esta outra forma aqui, ó, de representar isso aqui, ó, uma bolinha com esse risco, também é o benzeno, tá? Essa bolinha com risco significa o anel aromático, significa isso aqui, ó. Então, aquela bolinha com risco é esse cara aqui, o benzeno, como a Sara disse. Então, vamos lá. Atividade 4. Tolueno, anilina e o fenol, tá? São todos derivados do benzeno. Então, é só você saber, ó, isso aqui, ó. Deixa eu montar para vocês. Anilina, cadê o nitrogênio? Então, ó, é um anel benzênico, ó. Vou usar isso aqui, ó. É um anel benzênico e tem um grupo NH2 ligado nele. É um anel benzênico e tem um grupo NH2 ligado nele. Vamos lá. Depois a gente tem o tolueno. O tolueno, ele é... Hoje? Tá. Eu tô com... tô com nitrogênio. O tolueno... Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O tolueno, ele é esse cara aqui, ó. E o fenol é esse cara aqui. Como que eu sei isso? Vai, estou olhando aqui e repetindo o que está aqui. Então, possuem em suas moléculas 4 elétrons pi? Só tem 4 eles? Aí você tem que vir para as fórmulas, ó. Não, tem 6 elétrons pi. Cada uma dessas duplas ligações aqui, ó, são elétrons pi. Então, são 6. São compostos orgânicos alicíclicos? São compostos orgânicos aromáticos, não alicíclicos. Se você não sabe o que é alicíclico, volta lá no capítulo 1 e capítulo 2 e verifique essa informação. Vai lá, eu não vou falar, você vai lá. Apresentam o fenômeno da ressonância. Verdade, né? Se são estruturas com um anel benzênico, apresentam a estrutura de ressonância. São sais orgânicos? Não. A anilina é uma amina. O tolueno é um hidrocarboneto. E o fenol é o fenol. Não tem outra classificação para ele. São ácidos carboxílicos, não. Tá vendo? Essas duas outras informações aqui, se você não sabe aquela tabelinha lá do capítulo 4 das funções orgânicas, você não faz a questão. Quer dizer, não é que você não faz a questão, você vai fazer, mas você não vai ter aquela certeza, aquela coisa que vem dentro de você e fala assim, é isso. Porque essa questão aqui é uma questão muito fácil, é a letra C. Isso, apresenta o fenômeno da ressonância. Então, se o cara fica lá, será que é um sal orgânico? Se ele não sabe o que significa isso aqui, essa bolinha com o tracinho, já era. Você pode responder, pode acertar, mas você vai sair com aquela sensação assim, olha, fiz, mas não sei se está certo. Sabe? Aquilo que a gente sempre sente, fiz, mas não sei se está certo. É esse tipo de coisa que acontece
quando a gente não consegue fazer as ligações. Não estou falando que vocês têm que fazer agora, tá? Eu também demorei anos para fazer isso, mas é importante ir trabalhando já e pegar quem já conheceu e já passou por isso, igual eu, o professor Jonassi, um monte de professor Digão, que já tem uma certa experiência, pega isso, pega as técnicas, pega as dicas, aplica, faz da sua forma, mas aplica as técnicas que funcionam. No rótulo de um solvente comercial, há a indicação que contém apenas hidrocarbonetos alifáticos. Ó, tem alifáticos, alicíclicos, olha quantos nomes. Não aromáticos. Então, ele já diz aqui que o termo alifático significa uma estrutura não aromática. A partir dessa informação, conclui que esse solvente não deverá conter como um dos seus componentes qual dessas substâncias aí? Qual, ou seja, você entendeu o que é a questão? A questão ela quer que você faça o seguinte, que um solvente diz que a sua composição, né, um dos seus componentes, são hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, são hidrocarbonetos não aromáticos. Ele quer saber, dentre essas substâncias aqui, qual delas não poderá ser encontrada nesse solvente, nessa mistura não, nesse produto. Qual desses? Tolueno. Tolueno, isso aí, ó. Isso daqui, né, o EN aqui já indica, pessoal, olha só, hexano, heptano, ciclohexano, é só você olhar, olha, essa questão é muito fácil. É só você olhar essa terminação aqui, ó, an. Se tem a terminação não, o infixo an na palavra do composto, já indica que esse composto, ele é não aromático, tá? Aniversário de Keila hoje, ó, parabéns, Keila, tá? Parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, tá? Eu não vou cantar parabéns, porque não vai achar que sou louco. Parabéns para você, tá? Tudo de bom mesmo, tá, pessoal? Ó, parabéns da Keila. Todo mundo ligando o som aí e a câmera. Agora. E olha lá, Danilo já entrou na onda. Dá os parabéns para Keila, Danilo. Eu já dei. Já? Foi você até que falou no chat, né? Muito Parabéns, bem, cadê? Deixa eu abrir Deus aqui, ó. abençoe. Tudo de bom, tá, Keila? Felicidades, tudo Júlia. Obrigada. Bom, Júlia, você tá aparecendo, o pessoal tá todo escondido, como diz os amigos meus, estão tudo mocado. Então, parabéns, tá? Mais uma vez. Vamos lá, então. Molécula 6. Aí, no questão 6, a molécula, pessoal, ela tá num Vamos, Carla. formato diferente. Hã? Isso significa que Não é? não quer dizer que você não consiga fazer essa interpretação, mas você precisa entender esse Danilo, seu desenho. áudio tá ligado. Você deve ver, não. O mesmo olhar que eu faço quando eu te chamo. Danilo, mutei. Dei block. Então, olha só. A molécula do ciclo octatetraeno. Ciclo, então é um ciclo que tem 8 carbonos. Tetraeno, 8 carbonos e quantas ligações duplas? 4. E ele é um hidrocarboneto. Aí, deixa eu ver se eu tenho a forma do 8 aqui no meu modelo. Porque é ruim de desenhar, às vezes eu consigo pegar as formulinhas já prontas. Aqui, C8. Deixa eu apagar essa. Olha lá, esse é o ciclooctano. Um ciclo com 8 carbonos. Só que aqui no nosso exercício ele é o ciclo octatetraeno. Olha lá, tá vendo como escrevem-se as ligações, os números, as quantidades, tetra, mono e assim sucessivamente, penta, eno, enfim, vai dando uma confusão os nomes mesmos, tá? Então, tetraeno.
Quer dizer, então, que ele tem 4 ligações duplas. Cadê meu esquema sketch? Então, vou colocar aqui as ligações. Ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Por que eu não posso colocar aqui? Porque se eu colocar a ligação aqui, esse carbono aqui vai ficar com ligações a mais, entendeu? Então, fica estranho. Fica não. Mas a ideia aqui é essa alternância das ligações, ok? Das ligações duplas, tá? Então, vamos lá. Ele pergunta se, aqui em cima, pode-se concluir que esse composto, ele é aromático? Se você fizer a regra de Huckel, você consegue obter um número inteiro para esta quantidade de ligações pi que tem aí, ó. Então a regra de Huckel, ela me diz o seguinte, ó, 4n mais 2 é igual ao número de elétrons pi. Quantos elétrons pi existem nesse composto? Depende da quantidade de ligações duplas que estão aqui. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 ligações duplas. Se tem 4 ligações duplas, cada uma destas ligações, ela corresponde a 2 elétrons pi. Então, são 8, correto? Se nós temos 8, nós vamos ter, então, 4n. Vou fazer toda bonitinha aqui, ó. É igual a 8 menos 6. 4n. Fazer Menos igual 2. é igual a 2. Não, dois. menos Vou 2. botar em módulo. Não, você colocou menos 6. Desculpa. É 6. Obrigado, Camille. 6. Então, o n aqui, a gente já sabe que o n não vai ser inteiro, né? Vai ser 6 dividido por 4. 1,5. Isso. Então, não, 1,5? Não, dá para simplificar só por 2 aqui. Dá 3 sobre 2. Sim, sim, sim. Certo, gente? Eu tô louco. Não é isso? Dá Exatamente. 1,5. Mais 3 sobre 2. Você tá falando, você tá falando, entendi. 1, Já fez. Oxi. é porque eu peguei a fração na cabeça. Desculpa, Camille, tá corretíssima. É porque veio a imagem da fração na minha Meu cabeça. Deus, matemática. Então vamos lá. Você pronunciou 1,5 e veio na minha cabeça 1 sobre 2. Falei, 1 sobre 5 veio na minha cabeça. Então vamos lá. Aqui a gente já sabe que não é aromático por essa sequência. Você está entendendo, Daniel? Você que abriu o áudio aí? Está conseguindo compreender? Daniel? Sim? Ele falou, não falou? Sim, eu só queria saber se ele está conseguindo compreender, levar Não. e... Tranquilo. Ele respondeu no chat que tá. Acho Tá. que ele tá nervoso. Calma, pode falar, tá tranquilo. Então, olha só, pode-se concluir que esse composto não é aromático, não pode ser saturado, porque se tem ligações pi, tem ligações duplas, tem elétrons pi, então tem ligações duplas, então não pode ser saturado. Saturado não existem ligações pi, tá? Tem cadeia heterocíclica? Não tem cadeia heterocíclica. O que significa uma cadeia heterocíclica? Isso daqui, ó. Isso... Nossa, eu tô com a cara em cima da tela do computador. Isso é uma cadeia heterocíclica. Olha lá, ó. Tem um heteroátomo no meio do ciclo. Ela seria heterocíclica, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse um oxigênio. Tá vendo? Até que ficou com o sinal positivo aqui por conta das ligações. Agora sim, veja que a quantidade de cargas, tá, pessoal? Esse programa é muito bacana. Veja que agora tem um oxigênio no meio de 2 carbonos. Então aqui a gente tem um heterociclo. Porque tem esse heteroátomo aqui dentro. Então não é porque não vem ao caso.
Não obedece à regra de Huckel. Não obedece à regra de Huckel. Pronto, chute aí. Beleza? Letra D. É tão instável quanto o benzeno. Se não obedece à regra de Huckel, não é aromático, não é estável. Cuidado, hein? Assinale o composto mais instável. Como que eu vou chegar a esta resposta? Através eu chego na resposta da 7 por meio do item E aqui da questão 6. Ó. Estável quanto o benzeno. Então, ele já está me afirmando aqui na questão 6, nesse item aqui, que o benzeno, ele é estável. Então, se eu sei isso, olha só, com o item E eu respondo a questão 7. Se eu sei que o benzeno é tão estável assim, eu observo nas minhas estruturas, qual aquela que não apresenta o anel benzênico. Deixa eu diminuir um pouco. O mais estável é o anel benzeno? Instável, ele está Não, perguntando. o mais estável. Estável de todos é o anel benzênico, sim, Camille, tá? Porque os demais, quando tem mais de um anel ou quando tem grupos substituintes, igual aqui na letra E, eles são menos estáveis que o benzeno, porque eles são derivados do benzeno, tá bom? Mas eles também têm uma estabilidade grande quando comparados, por exemplo, a compostos como a letra C. Por que que o composto da letra C ele é instável? Porque ele é um hidrocarboneto com ligações duplas, ele não é aromático. Todos os demais compostos, mesmo sendo derivados do benzeno, são mais estáveis do que este composto que está na letra C. Esse composto que está na letra C, ele é um hidrocarboneto não aromático com ligações duplas, né, e de cadeia fechada. São as características dele. Qualquer hidrocarboneto não aromático que apresente ligações duplas é extremamente não, mas ele é bem instável, tá bom? Bem instável. A letra A é o anel benzênico, que está afirmando aqui na alternativa E do exercício 6, que é estável. O B é um derivado do benzeno, então ele é menos estável que o benzeno, mas é mais do que a letra C, e a D e a E também tem esse mesmo formato, tá? Então é a letra C. Número 8. Vamos lá. A número 8, ele pede o seguinte: a queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas. É por isso que muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram essa história de que o churrasco, né, a queima ali do carvão, ele pode liberar esses compostos mesmos, tá, pessoal? E esses compostos, eles ficam fixados na carne. E eles têm um potencial. A gente tem que saber diferenciar as palavras, tá? Ele tem um potencial cancerígeno. Não quer dizer que ele vai causar câncer, mas é potencial. Então, a gente já tem que saber que quando a gente queima o carvão, né, não somente o eucalipto, mas queima o carvão depois de pronto, também se liberam essas substâncias benzênicas que podem ficar fixadas aí na carne que a gente está queimando lá. Enfim, né? Toda ação tem uma reação. Tais como benzoantracenos, benzofluoretenos e dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas anéis de benzenos condensados. O antraceno apresenta 3 anéis e tem fórmula molecular. Cara, olha isso aqui. Olha a questão 2 para a sala. Olha a questão 8, proposta. É a mesma questão, mesma resposta. Então, aqui, se você marcou a resposta como C6H6, C10H8, aqui a letra D, tá? Então, você já sabe
que o antraceno, ele vai ter esta, número 2, esta fórmula, C14H10. Então tá aqui, ó, C14H10. Ele fala o seguinte também, ó, estrutura, apresentam em suas estruturas anéis de benzenos condensados. Ó, vou usar a minha informação, não sabendo dessa questão, mas usando a informação do exercício. Benzeno, anéis de benzeno condensado. Então, eles estão juntos. São 3. Então, eu vou pegar e vou desenhar isso. Oh, meu Deus. Anel de benzeno condensado. Pronto, esse é o antraceno. Aí é só você lembrar o seguinte, ó. Aqui já aparece. Deixa eu ver se eu consigo expor os hidrogênios. Ah, ele já está na fórmula tautomérica já. Não, ele só deu... Eu queria expor os hidrogênios, mas não estou conseguindo. Enfim, cada um desses carbonos aqui, ó, exceto esses carbonos que estão na fusão dos anéis, esses 2 que eu estou marcando aqui, ó, eles não apresentam hidrogênios. Então, só esses que estão nas pontas. Então, são 10 hidrogênios e 14 carbonos. Letra B. Número 9, olha lá de novo. Número 9. O que significa isso daqui? Que temos um anel benzênico. Se o anel benzênico está assim, pessoal, na verdade, isso daqui, ó, marquem aí, ó. Essa estrutura aí, marquem na apostila de vocês. Isso daqui, ó, quando ele aparece assim, significa que é uma ramificação, é o fenil, né? O benzil, mas é fenil, tá? Que é a representação do benzeno, isso daqui. Ele é o benzeno quando vem sozinho. Quando ele vem ligado assim, na cadeia carbônica, você tem aqui uma ramificação, fenil, tá? Aqui, ó, é alifático? Tá. Oi. No caso, se fosse para colocar o nome, seria 3, aí faria o tracinho, colocaria fenil primeiro? 1, 2, 3, 3 fenil, isso aí, o nome da cadeia principal. Que é essa cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, então é o 3-fenil heptano. Não 5, ó. Ele deu o nome certo, tá vendo aqui? Só que ele começou a contagem do lado errado. Olha a regra de nomenclatura aparecendo na questão. Não tem como. Alifático, não aromático. Ele é aromático, porque tem um anel aqui. É não aromático. Alifático. Tá vendo? Mesma resposta aqui, A e B. É saturado. É saturado? Eu não posso considerar ele sendo saturado porque tem essa ramificação que tem o benzeno aqui. Não é o 5, é o 3-fenil, portanto, a letra E é aromático. Aqui não. Olha o antraceno aqui de novo. Ó. Meu Deus. As respostas estão nos próprios exercícios. Então tá aqui, ó. A 10, a 4 e a 5 serão cobradas aí. Tá, aí tem 18 elétrons na 10 aí. Não sei. Não, tem não. Tem 18 não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ligações, Camille, aqui, ó. Sim, mas não é considerado... Ah, tá, é considerado uma só, porque senão fica mais caro. É, porque senão fica 5. É você entender que é por isso que vem a questão da ressonância. Para vocês entenderem o seguinte, ó. Vou botar aqui no meu Chemsketch aqui, ó. Se eu enfio uma ligação aqui, ó, ele nem aceita, ó. Tô clicando, ele nem aceita uma ligação dupla aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui, na verdade, o que está acontecendo?
Essas ligações aqui, elas estão rodando, elas estão girando ao longo da molécula. Então, elas vão passando por cada um desses átomos de carbono, todas elas vão rodando, tá? Elas vão passando por todos os átomos de carbono e estabilizando. É como se elas estivessem circulando ao longo da molécula. Por isso que aqui, ó, nos carbonos de fusão, da área de fusão dos anéis, a gente chama essa região aqui de região de fusão dos anéis. Você não consegue inserir... Nossa senhora, eu cliquei errado. Aqui você não consegue inserir ligações. Ó. Veja que meu modelo ele não deixa eu clicar. Ó. Opa. Ele não coloca, por quê? Estas ligações que estão aqui, elas estão circulando ao longo do anel. Então, são 7 ligações ressonantes, estruturas ressonantes, e então a gente tem aí 14 elétrons pi, tá, Camille? Não, mas era só ver que também o carbono ia fazer mais ligação se tivesse. Isso aí. Fica sempre atento a esses 8. Tudo bem, pessoal? Aqui, em relação... Vou só terminar de compartilhar, depois eu vou voltar a compartilhar, que eu vou pegar ali o capítulo 8. Alguma dúvida? Gustavo, Hum. você pode repetir o que você explicou para Camille, fazendo um favor? Explica, posso. O que eu falei com ela, Yuri, é o seguinte, ó. Ela perguntou assim, por que que aqui, né? A ideia da pergunta dela girava em cima dessa questão. Por que que aqui, nessa região aqui, ó, que eu tô marcando, tá vendo aí? Aqui, ó. Nessa Não tá e aparecendo, nessa. não. Desculpa. Eu terminei, não compartilhei, agora sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui. Certo? Yuri? Pode ir. Nessa região, não a dúvida dela era porque ela perguntou assim, tem 18 elétrons? Eu falei, não. Por quê? Porque nessas regiões aqui que eu estou marcando, ó, que estão destacadas, não existe ligação dupla. Por que que não existe ligação dupla aqui nessa região? Primeiro, se eu colocasse uma ligação dupla aqui, estes carbonos, esse e esse, ou esse e esse, fariam mais de 4 ligações. Só aí já pararia a minha ideia. Segundo, porque eu sei que, na verdade, aqui, estas ligações duplas que estão marcadas aqui dentro dos anéis, elas estão girando dentro dos anéis. Então, elas passam por todos os carbonos, estabilizando eles. Entendeu? É isso que eu falei com ela. Por isso que aqui, nessas duas regiões aqui, que a gente chama de regiões de fusão do anel, nas regiões de fusão não existem ligações duplas, tá? Beleza? Foi isso que eu falei com ela. Que aqui não existe porque essas ligações estão em ressonância, elas estão circulando, e fora que extrapolaria assim, as 4 ligações que os carbonos podem fazer, né? Se eu colocasse uma dupla aqui, ó, vou tentar desenhar com um lápis para você visualizar. Aqui. Se eu botasse uma dupla aqui, ó, Yuri, e agora eu observasse esse carbono aqui, ó, quantas ligações esse carbono está fazendo? 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E esse de baixo também. Só aí já estava errado. Deu para entender agora? Deu. Beleza. Pessoal, olha só. Tudo bem em relação a este capítulo? Nós acabamos exatamente na hora que a gente precisa acabar. Tudo tranquilo para vocês? Sim. Sim. Beleza, Daniel. Ó, hoje poucas pessoas na aula, não sei se são só vocês, mas são sempre as mesmas que estão participando. É o que, né, não sei o que está acontecendo, se não quer ou se faltou, né, vamos botar assim. Mas são muitas
são pouquíssimas pessoas que a gente tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. 8, 10, 22 aqui embaixo. Descontando um que sou eu, então tem 21 pessoas. Poucas, né? Nós temos mais de 20 na nossa sala. Tem? São 27, não? Na sala, ao todo? Pois é, mas ainda faltam 6 pessoas, é um número expressivo para. Ainda mais você tá em casa, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Tem tempo para organizar a sua vida todinha. Fazendo nada que eu falo assim. Você não tem nenhum compromisso de sair de dentro da sua casa, então você tem mais tempo para gerenciar suas coisas, entendeu? Eu sei que vocês têm muita Ou coisa para desorganizar. fazer. Eu sei que vocês têm muita coisa. No segundo ano? Fez o que, Murilo? Tem quantos alunos no segundo ano? Nem sei. São 27, se não me engano. 27 ou 28. Tá? Tá Então doido, ano tem um passado tinha número... 40. Ó, eu nunca vi a Monize na nossa sala de aula. Eu não vi. Na minha aula, pelo menos, não. Quem mais eu nunca vi? O Rafael, mas ele conversou comigo, que tá Rafael nem fazendo... precisa, né? É um ele gênio. falou, ele conversou comigo, falou que tá tudo tranquilo. Eu falei, então beleza, porque, né, a gente conhece, mas é bacana participar mesmo assim. Eu falei com ele que é legal participar, que é bom, é importante ele participar. Murilo Fiorotti também tá aqui agora. O Balde tá aqui. Arthur, pouquíssimas vezes que eu vi Arthur. Arthur e Vinícius são raridades. Vinícius, então. E o engraçado é que quando eu olho as respostas desses, principalmente do Vinícius, não que eu esteja falando nada, mas ele tá, tipo assim, tá bem, ele tá bem na disciplina. E eu fico um pouco preocupado com isso, entendeu? Porque a gente não pode se enganar ainda, né? Beleza, pessoal? Fala, Monique. Ah, ela fez um sinal lá. Vamos lá, então, pessoal. Peguem o livro 3. Gustavo, desculpa de novo. É a segunda vez que eu já faço isso na sua aula. O quê? Levantar a mão sem querer. Não tem problema. Não tem problema, não. Relaxa em relação a isso, tá? Tranquilo. Tá bom. Vamos lá, então. Peguem o livro 3. Registrem as respostas do capítulo 7 lá. Façam todas as outras. Não é para sair correndo falando que é para fazer hoje, que tem até sexta-feira para fazer, não. Dos capítulos que eu coloquei lá, naquele relatório, você tem até sexta-feira que vem para fazer. Dos outros, você tem que fazer, porque quando a gente voltar, eu vou avaliar esses capítulos. Mas quando a gente voltar, eu vi que tem muitas pessoas que não fizeram ou que estão com a atividade em andamento, tá? Verifique, entra na sua plataforma, verifique. Deixa aquilo lá tudo em dia para você ficar mais tranquilo depois quando a gente fazer o retorno para a escola, que eu acredito que deve ser quase logo, tá? Acredito que logo. Não tô sabendo de nada, não sei de nada, eu espero que seja logo, tá? Ô, Gustavo, Oi. é para fazer as atividades online até o capítulo que a gente estudou nas 2 químicas? Sim, todas. As que a gente estudou na sala e as que a gente estudou em formato online. Só que vocês têm uma data limite para entregar as atividades. Não tem aqueles 2 arquivos que eu mandei no grupo com as notas? Com as notas não, desculpa. Com a relação das atividades? E quais eram elas? Esses arquivos com aquelas atividades têm que ficar prontos. Aquelas atividades desse arquivo têm que estar prontas até sexta-feira que vem. Aquelas lá. As demais têm que estar pronto, mas para quando a gente voltar, entendeu? Beleza? Sim, obrigada. É aquela tabela que você mandou no grupo, Gustavo? Isso mesmo, aquela tabela lá, tá? Qualquer atividade que você não tem, professor, qual é a atividade 1? Eu não tenho o link. A descrição tá lá embaixo da tabela. Se você rodar a página, lá no fim da tabela tem a descrição. Qual atividade que eu não... Qual é essa atividade 1, né? Aí eu envio o link para você da atividade ou o que é para fazer, tá bom?
Eu considerei só uma atividade. Eu tinha pedido uma outra, mas eu considerei só uma porque ficou mais fácil, fica mais tranquilo e ela está dentro de um contexto melhor. Pegaram o livro 3? Acompanhe, então, depois aí na sua... Pede o Danilo o link para a aula. Opa, pede o link para a aula, para a aula, para a aula, para a aula. Não. Caramba, esse wallpaper aí, Gustavo. Massa, hein? Não é? Olha, estava inspirado no dia que eu coloquei ele. Olha só. Achei que era do Valorant. Pessoal, nós vamos falar agora desta parte do capítulo 8, Química 1, combustíveis fósseis. Olha só, o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10 são questões que vocês já devem ter visto essas questões em várias disciplinas. Igual os combustíveis fósseis, provavelmente você já deve ter tido algum contato com esse conteúdo na aula de geografia, tá? Então é possível que você já tenha visto esse conteúdo em algum momento da vida escolar de vocês, tá? Não sei qual, mas em algum momento você viu. Então veja bem. Ai, caramba, peraí. Olha só, combustíveis fósseis. E nós vamos então estudar agora substâncias que são utilizadas. Nós vamos aplicar o conhecimento de funções, de nomenclatura, tudo que a gente viu até o capítulo número 7. Agora nós vamos aplicar nesses 3 outros capítulos, nós vamos visualizar como esses conceitos eles são observados no mundo real. Algumas situações que aplicam estes conceitos que a gente estudou do capítulo 1 até o capítulo 7. Então, ó, 8, que é esse, o 9, que vai falar sobre biocombustíveis, e o 10, que vai falar sobre os impactos ambientais da queima ou do despejo irregular dessas substâncias na natureza, todas elas são aplicações reais, no mundo real, em onde que eu observo as situações que a gente estudou até o capítulo 7. A primeira situação são os combustíveis fósseis. E aí a gente tem, eu enviei esse slide para vocês, enviei esse slide para vocês na tarefa online. Baixa ele, tá bem legal, tá resumido em cima do capítulo do livro e tá bem tranquilo, tá bem bacana para estudar, para contribuir e auxiliar no estudo. Olha só, primeira coisa, quando a gente vai estudar essa temática chamada de combustíveis fósseis, a gente tem que entender o que significa isso. Então, o que é um combustível e o que é um fóssil, né? Para a gente entender qual é o significado dessas palavras. Então, veja bem, combustível. O que é um combustível? O que é uma substância combustível? É aquele tipo de substância química que, por meio de algum processo, normalmente está atrelado à queima, mas não quer dizer que seja só isso, mas são aqueles tipos de substâncias que, por meio de algum processo químico ou físico mesmo, são capazes de gerar uma energia por meio de uma transformação que ela sofre. Então, os combustíveis são estas substâncias. São substâncias capazes de gerar energia por meio de algum processo que elas sofrem, tá? Normalmente, esse processo é uma queima, mas não é sempre isso. Então, o combustível gera energia. Fóssil, então quer dizer que essa substância geradora de energia, ela vai ser proveniente de materiais fósseis. Pronto. Com o título, conhecendo o significado da palavra combustível, né? O que ela é. E conhecendo o significado da palavra fóssil, o que é um fóssil, eu chego à definição do que é um combustível fóssil. Então, ó, os combustíveis fósseis, eles são essa classe de produtos químicos. É uma mosca inconveniente aqui agora. Uma classe de produtos químicos que tem a sua origem relacionada a processos que ocorreram ao longo das eras geológicas, ou seja, são substâncias que nós vamos encontrar na natureza e elas foram originadas por meio de um processo, reações
transformações físicas e químicas que ocorreram com restos de origem animal e vegetal. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer quais são as principais substâncias formadas a partir deste contexto. Que mosca inconveniente. Literalmente. Formada a partir desse contexto e que são de extrema importância para a sociedade moderna. Então, a gente tem petróleo e seus derivados. Petróleo, a gente não precisa nem falar da importância dessa substância. Carvão mineral, tá? Ele é menos utilizado, já foi muito mais utilizado, mas ele é menos utilizado que o petróleo, mas ainda é. Gás natural, tá? Utilizado aí, por exemplo, nos combustíveis, em fontes de combustível para automóveis também. Xisto betuminoso, tá? Que é um material também de origem fóssil, e o metano. O xisto betuminoso a gente vai explicar, na verdade, não vou nem falar o que é cada um deles agora, a gente vai ver, então, a partir de agora, quais são as principais características. O que é importante? Primeiro, saber a composição. Qual é a composição química do petróleo? Qual é a composição química do carvão mineral? Esse tipo de questão é muito comum em questão de provas que vocês vão fazer, porque elas vão fazer essa relação. Primeiro, você sabe a composição desses materiais? Qual é a composição química? Segundo, você sabe quais são as propriedades ou características físicas, principalmente em relação ao petróleo, à obtenção do petróleo? Você sabe quais são as características físicas ou processos físicos que fazem ou que são feitos em cima do petróleo? Então, isso é importante. E o terceiro, que são 3 pontos que giram em torno desta temática aí dos combustíveis fósseis, quais são os impactos sociais, ambientais e econômicos que essas substâncias, a geografia toda, que essas substâncias estão ou apresentam na nossa sociedade. Então, vamos lá. Opa, petróleo. Então, veja bem. Primeiro eu vou dar uma definição. O que é petróleo? Tá? Depois eu vou dizer quais são os principais processos de obtenção e quais são os derivados do petróleo. Isso é muito importante. Terceiro, eu vou falar aqui sobre alguns dos seus derivados, em especial a gasolina e o gás liquefeito de petróleo, que é o gás da botija. Então vamos lá. Primeiramente, o petróleo, ele é uma das grandes substâncias, talvez a substância de maior importância econômica, não que não se tenhamos outros, mas uma das substâncias que tem uma maior importância econômica dentro da sociedade moderna. Por quê? Porque o petróleo, ele consegue suprir ou ser um material que consegue suprir a demanda de vários segmentos industriais, desde segmentos que fazem substâncias combustíveis propriamente dito, quanto segmentos que vão utilizar esses derivados para fazer os seus produtos, como, por exemplo, os plásticos, tá? Então, plástico não é uma substância que vem direto do petróleo, mas a indústria de plástico utiliza produtos provenientes do petróleo para fabricar o plástico, ok? Então, a importância econômica, você já tem que ter uma noção, porque quando a gente fala em sociedade moderna, em meios de energia, produção de energia, geração de produtos, quando a gente fala nisso em termos de substância, o petróleo ele tem um grande destaque dentro desse segmento, dentro da sociedade moderna, justamente porque ele tem essa grande aplicabilidade dentro das vários segmentos. A gente utiliza os materiais plásticos, vou pegar aqui, ó, meu potinho de álcool, ó, é um plástico. Fibras têxteis, todos os materiais do meu computador são plásticos. Nós utilizamos a gasolina como combustível, então todos os componentes do petróleo, todos as substâncias ou os materiais que formam o petróleo, todos os seus componentes, são empregados na sociedade em grande escala,
tá? Em grande escala. Pode ver que toda vez que tem algum tipo de, vamos botar assim, algum tipo de treta entre as nações produtoras de petróleo, você pode ver que a economia ela começa a ficar toda desequilibrada. Por quê? Porque essa substância ela tem esse impacto direto na manutenção aí, no giro da sociedade moderna na sua formação. Beleza. Sabendo essa importância dele, eu não sei se vocês perceberam na hora que eu falei assim, todos os seus componentes. Isso significa que o petróleo ele é uma mistura. Então eu vou definir quimicamente o que é o petróleo. O petróleo, quimicamente falando, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, a composição do petróleo majoritária não quer dizer que a gente não encontra outras coisas, tá? A gente encontra, além dos hidrocarbonetos, que são a composição majoritária, então eles são a composição maior dos hidrocarbonetos, do petróleo. Além deles, a gente encontra também traços de enxofre, traços de nitrogênio, e eu vou explicar rápido depois ali na frente como que eles aparecem e em quais produtos a gente observa isso. Então o petróleo, majoritariamente, e a gente considera quase que 100% da sua composição sendo por hidrocarbonetos de vários tipos, tá bom? A maioria dos hidrocarbonetos que constituem o petróleo são hidrocarbonetos saturados, tá bom? E uma característica física dela, ou dessa mistura de hidrocarbonetos, chamada de petróleo, é que essa mistura ela é menos densa do que a água. Ela também tem uma polaridade diferente da água. Aí você já tem que pegar nessa frase. Vamos lá. Constituição do petróleo. O petróleo é formado majoritariamente por hidrocarbonetos saturados, podendo também ser encontrados traços de enxofre, nitrogênio e outros compostos, tá? Mas a sua composição maior são hidrocarbonetos. Esta composição faz com que essa substância, o petróleo, ele seja menos denso que a água e apresente uma polaridade inversa à polaridade da água. E isso quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que quando eu tiver um vazamento de petróleo, as duas propriedades ou duas características que fazem com que a gente observe aquela mancha sobre a água é justamente essa daqui, ó. Ele é menos denso e apresenta uma polaridade inversa à polaridade da água. Então não se misturam. Isso é muito importante, ó. Propriedade física, constituição química. E aí eu já falei da sua importância. Como que surgiu essa substância? Existem N teorias que foram criadas para tentar explicar como que surgiu o petróleo. A mais aceita até hoje é a seguinte: o petróleo ele é um material é um material originado de processos que aconteceram com os fósseis. E que processos são esses? Os fósseis, restos de animais, microanimais, vegetais, enfim, uma série de fósseis de origem orgânica vão sendo depositados, essa é a teoria mais aceita, tá? Foram depositados ao longo dos anos sob as camadas, né, devido à transformação que aconteceu no planeta, movimentos de placas, tsunamis, né, catástrofes naturais, enfim, foram fazendo com que os restos orgânicos de animais e vegetais fossem sendo depositados em camadas. No interior dessas camadas, estes restos começaram a sofrer processos químicos e físicos, né? Pressão, temperatura, ação de micro-organismos também, enfim, sofreram uma série de processos químicos e físicos, olha lá, transformações químicas e físicas, e com o passar do tempo foram originando essa substância de coloração escura denominada de petróleo. Até então, até uma parte do século XX, o petróleo ele não era utilizado, não se sabia dessa substância. Antes de se utilizar o petróleo, utilizava-se muito o carvão como fonte de energia, porque era
uma substância que estava visivelmente ali exposta para o homem. Depois de descoberto o petróleo, esse material ele substitui o carvão em todos os segmentos da indústria e passa a ser a principal fonte de energia aí para diversos processos. A sua origem, assim como a origem dos demais combustíveis fósseis, está atrelada a essas transformações físicas e químicas, mas em especial a essa dinâmica, tá, pessoal? Os restos orgânicos vão sendo depositados e soterrados, vamos colocar assim, ou sobrepostos por camadas de terra, transformações geológicas dentro, né, do planeta. E essas transformações fizeram com que a pressão, temperatura e uma série de outros fatores fossem agindo sobre esse material que estava depositado e deram origem ao petróleo. O petróleo, ele é tão importante porque eu consigo aproveitar 100%, quase que 100% de todos os seus componentes, hidrocarbonetos de cadeia saturada. E a partir desses componentes, são produzidos produtos que são utilizados em larga escala na nossa sociedade em várias partes. Gasolina, não precisa falar, óleo diesel, querosene, asfalto, piche, são só exemplos de produtos, esses daqui, diretos. São derivados diretos do petróleo. Derivados diretos. Agora, existem outros derivados indiretos do petróleo, como os plásticos, tá? Que utilizam os seus materiais para serem fabricados. Então, o petróleo, ele é essa substância importante que pode ser aproveitada de uma forma bem, digamos assim, bem satisfatória, e ele para que seja feito esse aproveitamento, o que acontece? Acontece um processo de separação dos componentes do petróleo. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, como que eu obtenho o petróleo? De que maneira é extraído o petróleo das reservas naturais? Né? Leiam sobre o pré-sal, né? Já é uma informação antiga, mas tenham a consciência, no livro de vocês tem. Leiam o Saiba Mais ou tome nota sobre o pré-sal, que ele é muito importante. Só que de uma maneira geral, todas as reservas de petróleo, ou o petróleo do planeta, ele é obtido por meio dessas 3 etapas aqui. Primeiro, a prospecção. Então, eles vão localizar com base em estudos geológicos, computadorizados, etc. Enfim, eles vão localizar regiões que tenham informações ali químicas que permitam a empresa que vai explorar dizer assim, olha, naquela região ali tem petróleo. Então, a região, nesse local onde há uma suspeita, é feito esse trabalho de prospecção. O que é isso? Localização das bacias. Onde estão as reservas? Depois de localizadas, depois que localizou, mete bala e extrai. Começa a extração. Então eu vou extrair o material bruto dessas reservas. Por fim, evidentemente, nós vamos fazer o refino. O refino, ele é a parte, talvez, dentre a prospecção e a extração do petróleo, é a parte mais importante. Não que as outras não sejam, mas essa talvez seja a parte mais importante em termos de resolução de atividades, tá? De conteúdo que a gente vai aplicar nas atividades. Por quê? Porque o refino, ele consiste na utilização de vou ler aqui, ó, na utilização de um processo de separação de misturas. Separação de misturas. Aqui do lado, eu coloquei exatamente o processo pelo qual nós separamos os derivados do petróleo. O derivado do petróleo, ele é separado por meio de um processo chamado de destilação fracionada. Ou seja, eu vou aplicar, vamos lá, crude aqui, ó, é o petróleo cru. Então, ó, o petróleo cru, não sei se é assim que pronuncia, tá? Não faço a menor ideia, não sou muito bom em pronúncia de inglês, não. Mateus, Marchior, me corrija pronúncias de inglês, hein? Tá? Ok? Então, olha só. Essa palavra aqui, ela indica que aqui nós vamos ter o material cru.
tá? O petróleo extraído direto da sua fonte, da sua reserva. Essa mistura extraída diretamente da reserva vai ser aquecida e é aí por isso que se chama destilação. O que é destilar? Eu aqueço o meu material e separo o meu material por diferença de ponto de ebulição. Isso é destilação. Ela recebe o nome de destilação fracionada porque é o seguinte, pessoal. O petróleo cru vai ser aquecido e vai entrar nessa torre que a gente chama de torre de destilação fracionada ou simplesmente torre de destilação. Perceba que a torre ela é formada por várias etapas. Olha só, várias chapas, que na verdade a gente chama de várias chapas, tá? Essas chapas, elas estão todas, cada uma delas aqui, ó, elas estão a uma determinada temperatura. Então, por exemplo, essa chapa aqui de baixo, ela está a uma temperatura X. Essa daqui de cima está a uma temperatura diferente dessa chapa que está aqui embaixo. Essa daqui está diferente das duas, e assim sucessivamente. Então, cada uma dessas regiões aqui apresenta uma temperatura própria. E o que isso tem a ver com a destilação? Tem a ver o seguinte, por que ela é fracionada, né? Vem a explicação agora. Por quê? Eu vou aquecer o petróleo, aqueci. Ele vai, o vapor, né? Porque ele está sendo aquecido, então a substância na forma de gás vai começar a vir por esse tubo aqui. Quando a substância, por exemplo, bater nessa placa aqui em cima, nessa placa aqui onde eu estou marcando, que está aí a uma temperatura de 600 graus, ela vai condensar. Ou nem vai condensar nesse caso aqui, porque a essa temperatura aqui são partes mais densas do petróleo. Mas aí, a substância ela vai evaporar, vai bater nessa chapa e condensar. Se a temperatura da chapa não for a temperatura de condensação da substância, ela vai passar. Então, por exemplo, ó, se a substância passou aqui por aqui, nessa chapa, por essa chapa aqui, quer dizer que ela tem uma temperatura de ebulição ou uma temperatura de condensação diferente. Aí ela vai fazer o seguinte, quando ela encontrar essa outra região aqui, ela vai bater na chapa, condensar e vai ser coletada aqui, ó. Então veja bem que cada componente do petróleo, ele é separado por esse processo. Que processo? De destilação fracionada, na qual a substância crua é aquecida e ela vai passando por, digamos assim, compartimentos dentro da torre de destilação. Cada compartimento está, cada chapa, cada compartimento está a uma temperatura, então ele já apresenta aquela temperatura, e quando o material cru, na forma de vapor, bate nesse compartimento ou nessa chapa, ele é condensado. Logo, eu consigo coletar de amostras com 70 átomos de carbono até amostras com 1 átomo de carbono, que é aqui em cima. Então vamos lá. Ó. Isso daqui é muito importante. O que? Derivados. Quem são os principais derivados do petróleo? Qual a quantidade de carbono comum encontrado nesses derivados? E a qual temperatura eu consigo obter esses por meio da destilação? Então, ó, essas informações aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, estão tabeladas no livro de vocês e elas são muito importantes. Marque a tabela que estão aí, tá? Destilação fracionada é o processo de refino. O que é isso? De obtenção dos derivados do petróleo. Deem uma atenção especial à gasolina, tá? Ao diesel. Veja a temperatura, quantos carbonos, em média, principalmente a gasolina, tá bom? E o gás liquefeito de petróleo também, o GLP, GPL aqui está em inglês, aqui embaixo, tá bom? Opa, cai. Beleza, até aqui, pessoal? Tranquilo? Posso passar?
Passando já, então, vou seguir meu caminho. Gasolina. A gasolina, ela é um dos principais componentes do petróleo. Gasolina e o gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o gás da botija de gás que a gente utiliza. O que é importante saber da gasolina? Primeiro, a sua composição, tá? Gasolina, ela é composta principalmente por esses dois hidrocarbonetos, em especial esse daqui de baixo, mas ela é uma mistura também de hidrocarbonetos, ó, tanto é que ele fala aqui, ó, a gasolina, ela é um material que apresenta hidrocarbonetos de 5 até 10 átomos de carbono. Os dois principais representantes são o heptano e o isooctano. Por isso que a qualidade da gasolina é relacionada a um chamado índice de octanagem, que vai medir a presença do isooctano na amostra coletada. E como que eu faço essa medição? Como que eu chego a esse processo? A gasolina, pessoal, ela é obtida já diretamente aqui por meio da destilação do petróleo, mas para ela ter uma qualidade melhor, além de possuir esse item de octanagem, é feito também uma técnica chamada de técnica de cracking ou craqueamento. Marquem aí no material de vocês, porque eu sei que tem, porque eu lembro desse capítulo bem limpo na minha cabeça aqui. Marquem e leiam sobre o parágrafo, o trecho que fala sobre a técnica de craqueamento, tá? O que é isso? Ele faz com que esse produto aqui obtido diretamente do petróleo, né, a gasolina que foi obtida diretamente do petróleo, sofra transformações. O que transformações? Seja quebrada, né? Seja quebrada e a partir daí ela consiga obter uma qualidade melhor. Isso pode ser feito tanto com a gasolina já propriamente dita, né, quando o material, quanto também com hidrocarbonetos de cadeia maior. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, aqui, um hidrocarboneto que tenha 16 átomos de carbono, por exemplo, que formaria aí o composto chamado de querosene, fazer ele sofrer um craqueamento, uma quebra. Craquear é quebrar. Então, vai quebrar um hidrocarboneto com uma cadeia grande, como nesse caso aqui, 16 átomos de carbono, em um hidrocarboneto de cadeia menor, nesse caso aí, hidrocarboneto gasolina, tá? Um componente da gasolina. Então, o craqueamento, ele é um processo utilizado para obter, para melhorar o rendimento. O que é isso? Obter mais produto, tá bom? Então, atenção o que na gasolina? A técnica de cracking ou craqueamento, tá bom? E como é feita a qualidade? A qualidade é medida por meio do isooctano, da quantidade de isooctano. Atenção ao isooctano, marquem essa molécula, porque ela é um dos principais constituintes do petróleo, o isooctano. Ele é formado por outros, mas é o principal, e muitas questões envolvem ele, tá bom? E essa qualidade, a qualidade então da gasolina, é medida referente à quantidade dessa substância presente na nossa amostra, tá? Bem tranquilo. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Tô? Ainda minha câmera não travou, não? Minha câmera travou? Não. Não? Não. Tô normal? Beleza. Então vamos lá. Opa. O segundo componente que é muito importante aí, pessoal, fiquem atentos à composição química do gás liquefeito de petróleo, que é o gás de botijão, né? O gás de cozinha que a gente chama, tá? O gás liquefeito de petróleo, ele é obtido por meio, evidentemente, aqui em cima, ó, do processo de destilação fracionada, e ele é um dos componentes mais leves do petróleo, de 1 a 4 átomos de carbono,
nós temos esses componentes gasosos. Um dos componentes gasosos do petróleo é o gás liquefeito de petróleo, que é o que a gente chama de gás de cozinha. Ele é composto por dois principais componentes, tá? Tem outros, mas os principais são esses: butano e propano. Então, marquem aí, ó. Gás liquefeito de petróleo, conhecido popularmente como gás de cozinha, é composto por butano e propano em especial. Mas tem outros hidrocarbonetos, ó, como eu disse aqui. Só que ele tem uma característica muito grande, muito marcante, é o seguinte: essa substância em si, fisicamente, as suas propriedades físicas são o seguinte: é altamente combustível. O que isso significa? Significa que ele pega fogo muito fácil, né? Ele entra em combustão muito fácil, tá? E tem um grande potencial aí combustível, no sentido de que pode ser utilizado para gerar energia. Só que tem um problema. Uma das principais características do gás de cozinha ou gás liquefeito de petróleo é que a sua composição, butano e propano, não tem odor. Então imagine, aí você me pergunta assim, tá, se não tem odor, por que quando vaza o gás da cozinha lá da minha casa, sai aquele cheiro? Porque além do butano e do propano, que são efetivamente o gás, existe ali umas certas quantidades ou compostos de enxofre, que aí o enxofre tem um cheiro peculiar. Quando existe um vazamento, você consegue detectar. Se não tivesse essa base de enxofre aqui, esse composto de enxofre, se houvesse um vazamento da botija, nós não saberíamos que a botija estaria vazando e poderia provocar um acidente, tá bom? Ah, e por que quando eu chacoalho a botija, parece que tem um líquido ali dentro? Porque tem um líquido de fato ali dentro, tem líquido que está ali. Mas é um líquido por quê? Porque as substâncias, o butano e o propano, naturalmente, elas são gases, naturalmente. Quando elas são submetidas a uma pressão muito grande, igual no caso da botija, uma pressão muito grande, gases, quando submetidos a altas pressões, eles se transformam em líquido. É por isso que quando você balança a botija, você parece que tem um líquido ali dentro. Parece não. Tem. Ah, mas por que quando eu ligo o fogão não sai líquido? Porque quando você tira a pressão, ele automaticamente, tipo assim, muito rápido. Ele passa do estado líquido para o estado gasoso muito rápido, muito rapidamente. Então, você consegue fazer a conversão de estado físico dessa substância de uma forma muito rápida, tá bom? O GLP, pessoal, Ah, não, já falei. Tudo bem, então, em relação ao petróleo e seus dois principais... Petróleo. Processo de destilação fracionada, composição e importância social, né, econômica. Gasolina, técnica de craqueamento, principal componente e índice de octanagem, né, que seria a qualidade da gasolina. Só um minuto. Agora aparece... Ah, tá. Desculpa. Continua. Enfim. E GLP, principais componentes. Por que sai aquele cheirinho quando há um vazamento? Por que ele está líquido na botija, alta pressão, tá? E o seu nome comum. Alguma dúvida em relação a esse componente? Ou a essas substâncias? Não? Tranquilo? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Gás natural, xisto bituminoso e betano. Vamos ver se a gente consegue falar tudo. Eu também não vou estender tanto assim não, porque talvez, né, vocês também fiquem... Gustavo. Oi. O que tem maior ponto de ebulição é o óleo diesel? Que tem o maior ponto de ebulição é o óleo diesel? Em comparação a quem? Ó, se eu comparo com óleo lubrificante, não, tá vendo? Ele é menor, tá vendo? Mas a gente tem outro. No livro a gente tem outro.
quê? Ah, tá, entendi. Porque tá vendo, Camille, aqui, ó. Cada Ah, um porque desses eu não componentes tinha visto esse negócio. O tem nome. um ponto de ebulição, tá vendo aqui, ó? 120, 170. O diesel tá aqui, ó. A basicamente 170, entre 170 e 270. Tá aqui nessa região. Aí já a querosene tá aqui. Então, não, eu não sei. Isso depende. Comparado a qual deles, entendeu? Aí eu teria que ter uma comparação para poder te falar. É o maior ou o menor comparado a quem? Tá? Aham. Então, ó, segundo combustível, aqui é tudo sobre o petróleo. Agora, um outro combustível fóssil, também de origem fóssil, então aí, etc., é o carvão mineral. Recebe esse nome, mais de mineral, a gente pensa em sólido, né? Mineral, minério, sólido. Olha que interessante. O carvão mineral, ele recebe esse nome porque, diferentemente do carvão vegetal, que é o que a gente faz lá no forno, pega a madeira, coloca para queimar carvão vegetal, o carvão mineral, ele recebe esse nome porque ele é encontrado. Primeiro, é encontrado em jazidas, tá? Espalhadas pelo mundo inteiro. Na China existem grandes jazidas de carvão mineral. No Brasil, se não me engano, no Rio Grande do Sul também tem, no sul do país, tem grandes reservas de carvão. E aí é o seguinte, o carvão mineral, ele é diferente, não é o mesmo carvão que a gente usa na churrasqueira, tá? É outro. O carvão mineral, ele é obtido em jazidas. Então, tem minas, tem exploração, tem que fazer escavação, localização, enfim. Ele é obtido em jazidas. O carvão vegetal, ele é obtido por meio da queima da madeira. O carvão mineral, ele é obtido ou ele foi originado pela decomposição de vegetais, mas ao longo dos anos. E ele recebe esse nome mineral porque, de fato, essa decomposição, esses processos, formaram aí um material sólido. Então, ele recebe esse nome carvão mineral justamente porque ele tem as características de um minério, tá? Mas ele é um combustível que foi obtido por meio, ou que foi formado, desculpa, por meio da decomposição de florestas. Aí como? Pelos mesmos processos que aconteceram lá com o petróleo. Mudanças das eras geológicas, movimentação de placas, catástrofes, né? Aumenta a temperatura do planeta, diminui a temperatura do planeta, enfim. Existe aquele monte de transformação geológica que a Terra sofreu, e isso forma essas substâncias. O carvão mineral é proveniente dessas formações. E aí, olha só que interessante. Ele recebe esse nome mineral, como eu falei, porque ó, ele se solidificou, é um carbono sólido e apresenta grandes reservas espalhadas pelo mundo inteiro. Ele era muito utilizado, muito, muito. No início da Revolução Industrial, ele era extremamente utilizado, né, para gerar energia, para fazer as máquinas a vapor funcionar. Depois que o petróleo foi encontrado, o petróleo substituiu. Por que o carvão mineral não é tão utilizado? Primeiro, extração é um ponto de interferência nesse processo aí de utilização. Destrói-se, né, regiões, escava-se. As pessoas que fazem a extração são submetidas a condições de trabalho, não condições de trabalho precárias. Às vezes, muitas vezes sim, mas a interação com o material que está sendo extraído ali é muito grande. E o principal ponto não é nem esse, mas eles também envolvem, tá? Que aí envolve a questão social. Quando você faz a queima do carvão mineral, ele emite uma quantidade de poluentes extremamente grande. Quando comparada, ó, é extremamente grande em relação a quê? Quando comparada a alguns derivados do petróleo, tá bom? Por exemplo, como a gasolina ou o óleo diesel. Por quê? Existem
diversos tipos de carvão mineral, de carvão minerais. Então, olha só, nós temos a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Cada um desses tipos, eles recebem esse nome porque eles são encontrados em regiões diferentes e mais. Essa denominação tem a ver com a porcentagem de carbono na sua estrutura. Isso é muito importante, essa tabela aqui, ó. Exercícios costumam pedir qual das formas do carvão mineral são mais poluentes. Então, é muito importante saber ela. Perceba que de todos, o antracito, ele tem uma quantidade de carbono muito grande. Então, isso significa o quê? Significa que quando essa substância for queimada, ela vai gerar uma quantidade de gás carbônico ou de outros poluentes muito grande, em comparação a outros produtos. Só que, quando eu analiso todos eles, a composição em carbono é extremamente alta, o que faz ele, o carvão mineral, ser menos utilizado do que o petróleo na área industrial. Por quê? Porque como a sua quantidade de carbono ultrapassa os 50% para todos os tipos, você tem uma emissão de poluentes muito maior do que se eu, por exemplo, queimo a querosene. A querosene, por exemplo, ela gera poluente? Petróleo gera poluente? Gera, muitos. Só que, se eu comparo a queima desse combustível, é sempre assim, se eu comparo a queima deste combustível com a queima de um outro combustível que tem uma quantidade de carbono muito grande na sua composição, aquele combustível que tem uma menor quantidade, ele emite menos poluente. Por isso, ele se torna mais viável. Mas isso não quer dizer que ele não polua. Ele polui. Toda queima que você fizer de biocombustível, de combustível fóssil, de qualquer tipo de combustível, polui. Todos poluem. Só que uns vão poluir mais e outros vão poluir menos, né, quando comparados. Então é aí que a gente faz o balanço. Isso é um combustível fóssil. Gera grandes quantidades de poluentes. Todos, não todos, tem a ver com sua origem, mas a maioria dos combustíveis fósseis, a maioria, gera uma grande quantidade de poluentes. Petróleo, carvão mineral. Já os biocombustíveis, ou os combustíveis de origem renovável, eles emitem poluentes? Emitem menos do que quando comparados ao combustível fóssil. Então, você sempre tem que fazer esse jogo. É mais ou menos poluente comparado ao quê? Tá? Então tem esse joguinho para vocês responderem os exercícios. O carvão mineral, então, tem isso. Diferente do carvão vegetal. O carvão mineral foi formado ao longo dos anos. O carvão vegetal é obtido pela queima da madeira. Apresenta quantidades, tipos e quantidades de carbonos diferentes na sua estrutura e o que é importante, saber os tipos e as quantidades. O que também é importante? Por que ele foi substituído pelo petróleo? Né? O que levou a sociedade a... Não é que ele não seja utilizado, mas por que ele foi deixado um pouco mais de lado do que o petróleo? Tá bom? Então isso é importante também. Beleza, pessoal? Olha só. Eu poderia continuar? Poderia, tranquilamente. Gás natural, xisto betuminoso e metano. Mas eu vou dar um stop aqui, nesse momento. Tá bom? Beleza para vocês? Tá? E aí, na próxima semana, a gente finaliza esse capítulo e faz atividades. Isso, finaliza esse capítulo e faz atividades. Beleza? Tudo bem para vocês? É bem tranquilo ele. Se vocês já quiserem fazer a leitura do 8, do 9, do 10 numa coisa só, faz mapas mentais, procura mapas mentais na internet, que é bacana, para vocês se localizarem nesse sentido. E eles são conteúdos bem tranquilos, então não compensa ficar muito em cima deles. Ele é bacana de ser estudado porque tem esses pontos que envolvem sociedade, economia e uma série de outras coisas que podem ser cobrados. Mas vocês já viram a maioria desses conceitos em todo o ensino de vocês
incluindo em outras disciplinas, como a disciplina de geografia, em ciências, quando fala de poluição. Então tem todo esse jogo. Beleza? Beleza. Beleza, então. Ó, muito obrigado pela aula, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me procurar nas redes e lembrem das atividades, tá? Lembrem de fazer elas até a semana que vem, aquelas que estão descritas ali nas folhas. Tranquilo? Gustavo, Oi, Heloísa. sobre a lista de atividade que você falou que ia fazer, você Vou vai mandar agora. Agora para vocês. Eu estava esperando só chegar a minha aula para mandar para vocês. Vou mandar agora. Agora mesmo. Ah, sim, Falando obrigada. nesse momento. Só fechar aqui, eu vou abrir o WhatsApp Web e mandar para vocês agora. Eu ia mandar ontem, junto daqueles relatórios, mas aí eu preferi deixar para hoje mesmo, tá? Aí eu vou mandar agora. Tudo bem? Beleza? Então é isso, ó. Tchau para vocês e até a semana que vem no nosso próximo encontro marcado. Valeu. Valeu aí, professor. Valeu. Valeu, Daniel, Matheus. Tchau. Tchau.